Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em um bairro nobre onde cada vila compete com luxo e pompa, a piscina privativa é mais do que apenas uma piscina. É um símbolo de poder e status. Neste dia, sob um sol brilhante, Marcus Delaney, um homem negro elegante e discreto, caminha em direção à água, pronto para desfrutar de alguns momentos de relaxamento após uma longa semana. Mas então Clara Montfort, a dona da casa vizinha e uma mulher conhecida por sua arrogância e gosto por controle, aparece de repente. Num tom gélido e autoritário, ela o encara. Você não pertence a este lugar. Suas palavras, afiadas como um cutelo, ecoam pelo silêncio dos vizinhos perplexos. Marcus, apesar da humilhação pública, permanece calmo. Ele recua gentilmente, deixando Clara saborear sua vitória, pelo menos superficialmente. Pois por trás de seus olhos calmos, uma centelha de determinação se acende. Essa humilhação não ficará impune, e em breve, Clara descobrirá o quanto subestimar Marcus foi um erro do qual se arrependerá amargamente. O sol batia no bairro abastado, iluminando as fachadas imaculadas e os jardins impecavelmente cuidados. Marcus Delaney caminhou em direção à piscina de sua casa, respirando o ar quente e perfumado de flores. Ele só tinha uma coisa em mente, alguns momentos de tranquilidade na água refrescante. De repente, uma voz aguda interrompeu sua serenidade. Ei, o que você está fazendo aqui? Clara Montfort, empoleirada em seus saltos altos, avançou rapidamente, o rosto endurecido pela arrogância. O senhor não pertence a este lugar. Esta piscina não é para o senhor. Os vizinhos curiosos se aglomeraram atrás das cercas vivas, observando a cena com espanto. Clara ergueu um dedo acusador, os lábios franzidos, pronta para humilhar Marcus na frente de todos. Marcus, com um sorriso quase imperceptível no rosto, permaneceu calmo. Inclinou levemente a cabeça e respondeu suavemente. Estou surpresa com a sua reação, Clara. Esta piscina faz parte da minha propriedade. Clara caiu na gargalhada, um som áspero e desdenhoso. Propriedade? Tá brincando? Aqui a gente sabe quem é bem-vindo e quem não é. Marcus deu um passo para trás, erguendo as mãos em sinal de paz. Sabia que qualquer confronto brutal lhe seria desfavorável. No entanto, por trás da calma, sua mente já trabalhava em uma resposta que faria Clara se arrepender de sua arrogância. Naquele dia, Marcus saiu da piscina, deixando Clara saboreando uma suposta vitória. Mas o que ela não sabia era que essa humilhação pública só desencadearia uma reviravolta que ela jamais imaginara. Na manhã seguinte, a vizinhança já fervilhava com os boatos sobre o incidente. Os vizinhos, ainda em choque com a cena do dia anterior, não conseguiram deixar de comentar sobre a arrogância de Clara Montfort. Você viu como ela falou com Marcus, disse um deles, balançando a cabeça. Inacreditável, ele permaneceu tão calmo, e ainda assim, acrescentou um vizinho admirado. Marcus, por sua vez, prosseguia sua rotina diária com suprema calma. Evitava confrontos desnecessários e deixava que boatos se espalhassem. Mas aos poucos, notava a mudança de olhares dos vizinhos. Onde Clara pensava estar semeando humilhação, Marcus agora recebia sinais de respeito silencioso. Enquanto isso, Clara ainda saboreava o que acreditava ser sua vitória, mas sua arrogância começava a ruir sutilmente. Os olhares de alguns dos convidados de seu coquetel recente no dia anterior a repreendiam silenciosamente. O murmúrio em torno de Marcus continuava a crescer. Sem nem perceber, Clara tinha acabado de acender uma faísca que rapidamente se transformaria em incêndio. Cada vizinho que contava a história a um amigo, cada comentário compartilhado durante uma caminhada ou nas redes sociais, reforçava a reputação de Marcus e colocava Clara na defensiva. O homem que ela tentará humilhar estava lentamente se tornando um símbolo de dignidade e calma diante da arrogância. E na mente de Marcus, a ideia de uma vingança sutil, mas eficaz, começou a tomar forma. Poucos dias depois, Marcus convidou discretamente alguns vizinhos para sua casa, sob o pretexto de um simples café. Clara, fiel à sua tradição, não perdeu a oportunidade de se exibir, curiosa e segura de seu controle sobre a vizinhança. Quando ela se adiantou com seu ar superior, Marcus a recebeu com um sorriso educado, mas imbuído de uma autoridade silenciosa. Clara, que bom que você veio. Acho que é hora de esclarecer algumas coisas. Intrigada e ligeiramente desconfiada, Clara franziu a testa. Marcus gesticulou para que um assistente lhe trouxesse alguns documentos. Com um gesto calmo, mas seguro, começou a desenrolar os papéis sobre a mesa. Estes documentos mostram claramente que tenho direito sobre esta piscina e as terras ao redor, explicou Marcus.
As evidências eram irrefutáveis: investimentos, compras legais, direitos de propriedade. Cada página parecia um golpe silencioso na arrogância de Clara. Os vizinhos presentes, até então observadores discretos, prenderam a respiração. O ar de superioridade de Clara começava a se desfazer. Ela tentou protestar. Isso não pode ser. Mas cada documento que ela examinava silenciosamente confirmava a verdade. Marcos não era apenas um vizinho, mas um investidor influente, proprietário de vários terrenos no bairro, incluindo aquele onde ficava a famosa piscina. Marcos, ainda calmo, simplesmente acrescentou: aconselho você a verificar suas informações antes de fingir proibir alguém de desfrutar do que legalmente lhe pertence. Clara, pela primeira vez, sentiu medo e vergonha tomarem conta dela. Mas seu orgulho ainda estava intacto. Ela se recusou a mostrar o quão humilhada tinha acabado de ser, nem para si mesma. Naquele dia, Marcos lançou a pedra fundamental para virar o jogo. A arrogância de Clara logo colidiria com uma realidade que ela não podia mais ignorar. Poucos dias depois, Clara ofereceu uma recepção suntuosa para mostrar sua influência e prestígio na vizinhança. Os vizinhos, ainda se recuperando do incidente da piscina, estavam curiosos para ver Marcos convidado ou ignorado. Quando os convidados chegaram, Clara desfilou em seu terno impecável, confiante. Ela não esperava ver Marcos entrar na recepção com uma postura calma e um leve sorriso. Ele não estava sozinho, trouxera consigo vários documentos e representantes da comunidade local. Senhoras e senhores, anunciou Marcos, sua voz clara ecoando pelo grande salão. Acredito que seja importante esclarecer certos fatos sobre esta propriedade e suas instalações. Ao revelar a prova de sua propriedade da piscina e dos jardins ao redor, Clara ficou perplexa. Os convidados, inicialmente surpresos, começaram a murmurar entre si. A arrogância e o controle que Clara tanto ostentava pareceram ruir diante das evidências. Marcos continuou sem qualquer agressividade, explicando calmamente que toda ameaça e humilhação dirigida a ele não tinha legitimidade. Cada palavra dita sublinhava a elegância e a dignidade com que ele suportara a arrogância de Clara. Clara tentou retomar o controle da situação. É só um mal-entendido. Mas suas palavras soaram vazias. A multidão agora estava atenta a Marcos, admirando seu autocontrole e paciência. A humilhação que ela havia infligido agora estava sendo usada contra ela, pública e irrefutavelmente. Pela primeira vez, Clara sentiu medo, vergonha e impotência. Ela entendeu que sua reputação, cuidadosamente construída com base em prestígio e domínio, acabará de sofrer um golpe irreversível. Marcos, no entanto, permaneceu calmo, educado, mas triunfante em dignidade. Essa recepção marcou o início da queda pública de Clara e o aumento do respeito e admiração por Marcos. A recepção estava a todo vapor quando Marcos, ainda calmo e sereno, convidou Clara a examinar novamente os documentos que ele havia apresentado. Os convidados, agora atentos, murmuravam entre si: a verdade estava vindo à tona, e a arrogância de Clara estava se voltando contra ela. Clara, disse Marcos com uma voz suave, mas firme, eu a fiz acreditar que sua intimidação poderia me perturbar. Mas tudo o que você fez foi observado e anotado. Clara, corada de vergonha, procurou uma palavra para se defender, mas suas tentativas foram abafadas pelos olhares de desaprovação de vizinhos e convidados. Cada sorriso educado que ela conseguia dar parecia ridículo diante do autocontrole calmo de Marcos. Uma vizinha ousou falar: é incrível. Ele permaneceu tão calmo enquanto ela o humilhava. Outro acrescentou: ele é o verdadeiro mestre aqui, não ela. A constatação atingiu Clara com força. Sua reputação, construída com base em controle e dominação, estava agora manchada diante de toda a vizinhança. Os convidados começaram a aplaudir Marcos em silêncio, não apenas por sua paciência, mas também por sua dignidade e inteligência diante da arrogância. Marcos, sem levantar a voz ou demonstrar raiva, fez um gesto elegante. Esta piscina e este terreno não são apenas bens materiais, são símbolos de respeito e justiça. E eu encorajo todos vocês a agirem com respeito, mesmo quando acham que têm o poder. Clara, incapaz de responder, recuou um pouco. Sua postura outrora orgulhosa e autoritária agora revelava seu medo e vergonha. A humilhação que tentará infligir a Marcos retornou, amplificada pela crescente admiração da multidão pelo homem que ela havia subestimado. Naquela noite, Marcos não apenas recuperou sua honra, como também transformou a humilhação em uma lição pública de dignidade e autocontrole. Clara, por sua vez, entendia como sua arrogância poderia ter consequências negativas. No dia seguinte à recepção, Clara ainda tentava se conformar com a humilhação pública. Seu orgulho, ferido diante dos convidados e vizinhos, a mantinha acordada.
Ela se perguntava como pôde subestimar Marcos tanto. Enquanto isso, Marcos continuava sua rotina diária com a mesma serenidade. Sabia que a humilhação de Clara, embora merecida, não deveria se transformar em vingança aberta. A verdadeira força, acreditava ele, residia no autocontrole e na capacidade de inspirar respeito em vez de medo. Certa manhã, Clara apareceu timidamente na casa de Marcos para tentar se explicar. Marcos a recebeu com um sorriso calmo, sem nenhum ressentimento aparente. Clara, disse ele suavemente, sei que ontem foi difícil para você. Mas esta situação pode servir de lição, se você decidir aprender. Clara olhou para baixo, confusa e envergonhada. Marcos continuou. Poder e arrogância não constroem respeito. Dignidade, calma e justiça em nossas ações, sim. Você tem a chance de mudar a maneira como vê os outros, e a si mesmo. Sem levantar a voz, sem humilhá-la, Marcos mostrou-lhe a diferença entre autoridade e arrogância, entre controle e respeito. Clara sentiu uma mistura de constrangimento e admiração. Pela primeira vez, ela entendeu que seu comportamento não fora apenas injusto, mas profundamente errado. Este encontro foi o início de uma transformação lenta, mas real. Marcos, com sua paciência e sabedoria, dera a Clara um espelho de sua própria arrogância. E confrontar essa realidade seria o ponto de partida de sua mudança. A história da humilhação de Clara Montfort e da dignidade exemplar de Marcos Delaney se espalhou para além do bairro. As redes sociais locais rapidamente divulgaram a história. Vídeos, depoimentos e comentários elogiando a paciência de Marcos se multiplicaram. A mídia regional começou a divulgar a história. Clara, antes admirada por seu prestígio e influência, viu-se publicamente criticada por sua arrogância e comportamento racista. Artigos descreveram os eventos em detalhes vívidos, mostrando como Marcos manteve a calma diante da humilhação e habilmente reverteu a situação. No bairro, vizinhos que antes a respeitavam por medo ou admiração por seu status começaram a mudar de atitude. Alguns agora visitavam Marcos para conversar e elogiá-lo por sua paciência e integridade. Clara, por outro lado, viu-se isolada, forçada a encarar a realidade de que sua reputação estava seriamente prejudicada. Para Marcos, essa atenção pública não era um fim em si mesma. Ele simplesmente queria que a lição fosse compreendida. Arrogância e injustiça nunca passam despercebidas. Mas ele aceitou os parabéns com humildade, lembrando a todos que o verdadeiro respeito não se conquista por meio de força ou prestígio, mas sim por meio de dignidade e justiça. Clara, por sua vez, se via em cada artigo, cada comentário, cada olhar de reprovação. Pela primeira vez, ela entendeu que suas ações tinham consequências reais e visíveis, e que a humildade e o respeito que antes recusara eram agora necessários para restaurar sua imagem. Algumas semanas depois, Clara Montfort tomou uma decisão difícil. Após observar as reações da comunidade e a cobertura da mídia, ela percebeu que sua arrogância e comportamento discriminatório não podiam mais ser ignorados. Ela precisava agir se quisesse começar a recuperar o respeito que havia perdido. Em uma reunião de bairro realizada para discutir iniciativas locais, Clara se apresentou diante dos moradores e do próprio Marcos. Sua voz, mais calma e humilde do que nunca, ecoou pela sala. Gostaria de me desculpar sinceramente com Marcos Delaney pelo meu comportamento inaceitável. Agi de forma arrogante e injusta, e agora entendo quão dolorosas e erradas minhas ações foram. Marcos, ainda controlando a compostura, assentiu gentilmente. Obrigado pelo seu pedido de desculpas, Clara. Reconhecê-lo é o primeiro passo para a mudança. Mas eu a encorajo a ir além das palavras. Deixe que suas ações demonstrem sua disposição de respeitar e tratar a todos com dignidade. A multidão aplaudiu, alguns com alívio, outros com ceticismo. Clara sentiu um peso imenso ser tirado de seus ombros. Este momento, embora difícil, foi o início de sua transformação. Ela não apenas confrontou seus erros, mas também aprendeu a importância da humildade e do respeito. A partir daquele dia, Clara iniciou um caminho de reflexão e reparação, ciente de que reconquistar a confiança e o respeito levaria tempo. Marcos, no entanto, continuou a desfrutar de seus direitos e de sua piscina, ao mesmo tempo em que dava a Clara a oportunidade de provar que era capaz de mudar. Com o passar das semanas, Clara Montfort começou a aplicar as lições aprendidas. Ela passou a participar menos de eventos para exibir seu status e, em vez disso, buscou ouvir e compreender os outros, especialmente Marcos e os moradores do bairro. Cada interação a lembrava de que respeito se conquista por meio da dignidade e da consideração, não da arrogância ou dominação. Marcos, por sua vez, continuou sua vida com a mesma serenidade. Continuou a desfrutar da piscina e dos jardins, mas demonstrou abertura e inclusão.
às vezes convidando os vizinhos para momentos de convívio. Essa atitude reforçou sua imagem de pessoa justa e equilibrada, contrastando com a postura anterior de Clara. Certa tarde, Clara se apresentou a Marcos com um sorriso sincero. Obrigada, Marcos, pela sua paciência e orientação. Graças a você, passei a entender o quanto minhas ações podem ter sido dolorosas. Continuarei a mudar, não apenas por mim, mas pela comunidade. Marcos assentiu com um leve sorriso nos lábios. Mudar nunca é fácil, Clara. Mas reconhecer seus erros e agir para corrigi-los é o verdadeiro sinal de força. Você está no caminho certo. Gradualmente, os habitantes da cidade notaram a transformação. Clara, antes sinônimo de arrogância, tornou-se um exemplo de consideração e humildade. Marcos, por sua vez, permaneceu um símbolo de dignidade e respeito, lembrando a todos que o verdadeiro poder reside na paciência, no autocontrole e na justiça. O bairro, antes palco de um confronto tenso e humilhante, estava agora encontrando seu equilíbrio. O incidente, que poderia ter deixado feridas duradouras, estava se tornando uma lição de vida para todos. Poucos meses depois, o bairro refletia uma atmosfera diferente. As tensões do incidente da piscina haviam se dissipado, substituídas por um clima de respeito e inclusão. Os vizinhos, antes testemunhas da arrogância de Clara, agora viam sua transformação, e Marcos continuava a personificar dignidade e paciência. Clara, sempre humilde e atenciosa, aprenderá a ouvir e a agir com justiça. Participava de iniciativas locais, organizava eventos comunitários e buscava reparar injustiças do passado, às vezes buscando conselhos de Marcos, cuja sabedoria servia de guia. Marcos, por sua vez, generosamente compartilhou sua piscina e os espaços ao redor, criando um lugar simbólico onde o respeito e a dignidade prevaleciam sobre o poder e a arrogância. Os vizinhos se reuniam ali para momentos de convívio, fortalecendo os laços comunitários. Numa bela noite de verão, Clara observou Marcos e os moradores reunidos ao redor da piscina. Ela percebeu que a verdadeira riqueza não reside em bens materiais ou prestígio, mas no respeito mútuo e na força interior. O incidente da piscina, que começou como humilhação e injustiça, tornou-se uma lição duradoura para todos. Clara aprendeu o valor da humildade, Marcos demonstrou o poder da dignidade e toda a vizinhança encontrou um novo equilíbrio baseado no respeito e na justiça. O passado não desapareceu, mas agora serve como um lembrete de que a paciência e a retidão sempre triunfam sobre a arrogância e a injustiça.